Olá, seja bem-vindo ao programa Caminho da Vida. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério, cirurgia bariátrica, uma alternativa para o tratamento da obesidade. Exatamente. Descubra quais são os tipos de cirurgia bariátrica e quais são os cuidados que o paciente precisa tomar antes e depois do procedimento. Hoje nós preparamos uma linda canção para o quadro musical, especialmente para você. Preparamos também uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. O nosso programa está imperdível. Tudo isso e muito mais a partir de agora no programa Caminho da Vida, que está apenas começando. Participe dos nossos cultos. Domingo às 8h30, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto evangelístico. Terça-feira, culto da família. Quinta-feira, culto da bênção. Participe das nossas programações em nossas congregações todos os domingos, quartas e sextas-feiras. Igreja Assembleia de Deus, Rio Verde, Goiás. Rua Costa Gomes, 1480, Centro. Acesse www.adrioverde.com.br e acompanhe nossas reuniões online, transmitidas diretamente de nossa sede. Assembleia de Deus, Rua Costa Gomes, Centro, em Rio Verde, Goiás. Deus tem uma palavra para a sua vida. Hoje será realizado mais um pré-congresso da Umaderv, desta vez no Jardim Helena. Nossos jovens estão se preparando para o grande congresso nos dias 1º, 2, 3 e 4 de março. Participe dessa programação especial. Especial também será o culto para os esposos não crentes, que vai acontecer amanhã na Vila Maria. Tenho certeza que será uma noite de mudança de vida para muitas pessoas. E na semana que vem já teremos a Ceia do Senhor. Graças a Deus por mais este mês de comunhão. Ajude a manter este programa no ar, enviando sua oferta para o Banco Bradesco. Agência 3290, conta corrente 39888, dígito 8. Ou Caixa Econômica Federal, agência 0566, conta poupança 118016, dígito 9. Operação 013. Seja um mantenedor deste programa. Caminho da Vida, levando uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Cirurgia bariátrica, também chamada de redução de estômago, é uma intervenção médica que tem o objetivo de tratar alguns pacientes com obesidade. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo o Dr. André Luiz Paes Leme. Doutor André, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. O prazer é meu. Doutor, nem toda pessoa que se considera obesa pode fazer essa cirurgia, não é mesmo? Quem pode fazê-la? A cirurgia da obesidade é uma cirurgia para tratamento de uma doença. O Conselho Regional de Medicina e a Sociedade Brasileira de Cirurgia da Obesidade, conhecida como bariátrica, estabelece as normas para quem pode operar. As normas brasileiras é permitido operar quem tem um índice de massa corporal acima de 40. Esse índice, a gente obtém ele dividindo o peso pela altura ao quadrado. Então, essa doença, a obesidade mórbida, desde que atingido esse nível, que é o índice de massa corporal acima de 40, pode ser operado de acordo com as normas brasileiras. E também quem tem um índice acima de 35, desde que tenha uma doença associada, que são conhecidas como comorbidades. As principais, o diabetes, a pressão alta, algumas alterações do colesterol ou do triglicérides que favoreçam, que precisem de tratamento cirúrgico. Então não é todo mundo que pode operar. Doutor, eu gostaria que o senhor respondesse duas perguntas. Existem quantos tipos de cirurgia bariátrica e depois é um procedimento perigoso? Então, as cirurgias nós podemos dividir basicamente em dois caminhos. As restritivas, onde nós vamos diminuir o tamanho do estômago para causar uma restrição de volume, ou seja, cabe menos. E as desabsortivas, onde nós vamos mexer no intestino para que aquele volume que a pessoa conseguiu comer seja menor absorvido. Então,
restrição e desabsorção. E o terceiro caminho seriam as mistas, onde nós vamos misturar as restrições com as desabsorções. A mais comum, mais conhecida no Brasil, tem o nome popular de capela, que é a redução do estômago com desvio do intestino, que pode ser feito tanto da via aberta, que é abrindo a barriga para fazer a cirurgia, ou por laparoscopia, onde não é necessário grandes aberturas cirúrgicas. Tem a história também de usar ou não usar o anel. Hoje, já à medida que evoluiu os estudos sobre obesidade, o anel praticamente já está em desuso. E essa cirurgia, essa questão da diabetes, por exemplo, realmente é comprovada a cura para quem faz essa cirurgia? Não se fala em cura do diabetes. O diabetes tipo 2 é o diabetes onde o paciente tem uma resistência à insulina ligada ao fator obesidade. Tem-se um controle com melhora, com redução da resistência à insulina, que chega por volta a 80% a 82% dos pacientes que fazem a cirurgia, desde que bem indicado. Tem alguns critérios que têm que ser seguidos para indicar a cirurgia no diabetes. E quais são os cuidados que o paciente deve ter antes e depois da cirurgia? Bom, é uma cirurgia que exige um preparo. Então, esse paciente ele vai passar por alguns médicos para que seja avaliada a sua condição física, para ver se ele tem condições de passar por uma grande cirurgia. É feito um preparo psicológico, nutricional, para que ele entenda os novos valores que vão ser dados à comida, ao volume. Então, esse preparo inicial, uma vez feito, se o paciente está apto, não tem nenhuma doença que contraindica, ele pode ir para a cirurgia da obesidade. É uma cirurgia de grande porte, porque envolve, vamos dizer aí, cortes com grampeamentos no estômago, nos intestinos. Então é uma cirurgia que tem um potencial de risco e que precisa ser bem avaliado o risco e o benefício para que a pessoa possa se submeter a esse procedimento. Doutor, do ponto de vista nutricional, o paciente ele precisa de acompanhamento médico depois da cirurgia? Sim. A cirurgia da obesidade, ela vai ser uma mudança de paradigma. A pessoa vai ter que criar um novo hábito. Aquele modelo que ele tinha até então vai ser mudado. Pela restrição que não vai caber aquele volume. E tem que ser mudado pela qualidade, que ele tem que aprender a comer o que é necessário para que ele tenha uma qualidade de vida adequada. O profissional nutricionista ou nutrólogo entra aí para lhe oferecer o verdadeiro valor dos alimentos, a qualidade dos alimentos e ajudá-lo a seguir de maneira mais fácil essa nova vida. E do ponto de vista psicológico? Do ponto de vista psicológico, talvez aí um dos trabalhos mais importantes que tem que ser feito para mudar o foco em relação à comida, mudar o foco em relação à saciedade, para que a pessoa entenda os verdadeiros valores, tanto do alimento quanto da mudança da qualidade de vida. Para que ele não tente fazer trocas. Hoje eu não dou conta de comer, eu vou tentar outro artifício. Então tem que trabalhar do ponto de vista emocional. Algumas doenças têm que ser levadas em conta, principalmente se o paciente tem depressão, se tem ansiedade, se ele tem algum problema de ordem emocional que o fazia comer, porque ele não vai mais ter condições de comer e ele pode ter problemas. Então tem que ser bem trabalhado, bem preparado, para que possa ter o resultado adequado com a cirurgia. Doutor André, muito obrigado pela sua participação e deixe-nos suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade. Eu sempre lembro aos pacientes que me procuram no consultório que a cirurgia da obesidade não faz milagre. Ela é uma ajuda para que a pessoa consiga comer menos, com melhor qualidade e se esforce no exercício. Então é uma ajuda para que ela faça a sua parte. Mais uma vez, muito obrigada. A Bíblia diz que, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Se você procurou um médico de sua confiança e recebeu a orientação de se submeter a uma cirurgia bariátrica, que seja para que o nome do Senhor seja glorificado em sua vida. Seja disciplinado com relação às recomendações do profissional de saúde. E você, tem um parente que fez ou quer fazer a cirurgia bariátrica? Lembre-se que a família precisa participar do processo de adaptação psicológica para identificar as dificuldades do paciente e oferecer o incentivo necessário. Esse apoio é extremamente importante para uma recuperação saudável. Não saia daí, porque daqui a pouco temos o nosso momento da Palavra de Deus.
Nós cristãos precisamos com toda certeza levar a nossa cruz. Mas acontece que muitas pessoas carregam fardos. Fardos esses que já foram levados por Jesus. Eu quero te desafiar a trocar a sua culpa pelo perdão que Jesus conquistou no Calvário. Nada se compara ao que sinto quando estás comigo aqui. Eu venho como estou, trazendo a minha dor, mas crendo que não mais a levarei. Aceito a minha cruz, mas abro mão do fardo que por tanto tempo em vão eu carreguei, que por tanto tempo em vão eu carreguei. Eu troco a minha culpa pelo teu perdão, eu troco o meu pecado pela salvação. Eu escolhi a vida abundante, a alegria viva e transbordante de Deus. Eu troco a afronta pela paz que excede o entender, a paz que foi roubada brutalmente do meu ser. Escolho a liberdade de não mais viver assim. Eu abro mão da minha própria vida, mas ninguém pode roubá-la de mim. 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 A minha vida é do Senhor, o meu futuro é do Senhor. Eu tenho uma aliança eterna de sangue com Ele, e assim como Ele deu a sua vida, eu dou a minha vida sim. Eu dou a minha vida, ninguém pode roubá-la de mim. Eu dou a minha vida, ninguém pode roubá-la de mim. Oh, eu troco a minha culpa pelo teu perdão. Eu troco meu pecado pela salvação. Eu escolhi a vida abundante, a alegria viva e transbordante de Deus. Eu troco a paz que foi roubada brutalmente do meu ser. Escolho a liberdade de
Você tem uma aliança eterna de sangue com o Senhor Jesus. A sua vida é dele e ninguém pode mudar isso. Você quer continuar ouvindo a voz de Deus? Então, prepare o seu coração, porque chegou o momento da palavra. Antes de iniciarmos, leiamos o seguinte texto das Escrituras Sagradas. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Certamente, todos nós sabemos do valor da oração. É por isso que oramos. No entanto, não é um exercício espiritual fácil de ser praticado. Temos inimigos da oração, o cansaço físico, o sono, a preguiça mental, a dificuldade de concentração, os sons do mundo, as tarefas cotidianas, a falta de fé no que Deus pode fazer e muito mais. Não é fácil reservar tempo para a oração, mas é preciso fazê-lo. O texto de Daniel 6 nos apresenta um homem acostumado à oração. Por causa de sua comunhão com Deus, sua vida era íntegra e próspera. A fim de derrotá-lo, os seus inimigos resolveram atingi-lo no centro de sua força, na sua vida de oração. É preciso ver aqui a artimanha de Satanás, inimigo da oração. Ele sabe que a oração é a fonte de vigor espiritual dos filhos de Deus. Se o inimigo destruir a vida de oração de uma pessoa, então ele não precisa fazer mais nada. Se cada um de nós averiguar o tempo em que mais fracos estivemos espiritualmente, o tempo em que cedemos mais espaço ao pecado, concordaremos que foi o tempo de pouca ou nenhuma oração. Daniel entendeu, no entanto, que mesmo que haja um imperativo para não orar, mesmo que orar signifique um sacrifício, ele ainda assim iria orar. Nenhum homem é maior que a sua vida de oração, e Daniel sabia disso. Nós devemos orar, mesmo que as tarefas, mesmo que as forças naturais e sobrenaturais tentem nos desestimular. Ainda que com lutas, devemos orar. Eis alguns motivos sugeridos pelo texto. Primeiro, a oração nos faz pessoas melhores. Em Daniel havia um espírito excelente. O nosso espírito se refina em contato com o Espírito de Deus. Eles se comunicam. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo auxilia o nosso espírito em oração. Essa comunhão deliciosa de nossa alma com a luz molda o nosso caráter. Daniel era de uma vida lindíssima. Oração e vida santa são uma coisa só. A ausência de uma significa a ausência de outra, disse Bondes. Oração fará o homem parar de pecar, ou o pecado o seduzirá a parar de orar. John Bunyan. Abandone o quarto secreto e sua vida entrará em declínio. Isaac Watts. Quem ora bem, vive bem. Lutero. Que o nosso caráter seja moldado pela constância em oração e não por fatores externos. Segundo, a oração nos faz confiar mais no Senhor. O verso 10 nos mostra que Daniel teme mais a Deus do que aos homens. Ainda assim, vou orar, dizia ele. Ele confia no Senhor. Os reinos passam, pensava ele,
mas o Senhor é eterno. Quem ora mais, confia mais no Senhor. Assim como vamos confiando mais em uma pessoa após um tempo gasto com ela. Não confiamos mais em estranhos, mas em amigos. À medida em que oramos, criamos uma amizade com Deus e aprendemos a confiar nele. Paulo dizia, porque eu sei em quem tenho crido. À medida em que oramos, mais a nossa fé aumenta também. Em um tempo em que tem se tornado comum os crentes procurarem auxílio terapêutico em profissionais, devemos redescobrir o segredo de depositar aos pés de Cristo o nosso fardo. Jesus nos convida a ir a Ele primeiramente, não aos homens. O tempo gasto de joelhos em oração fará mais para remediar as dores do coração e a tensão nervosa de que qualquer outra coisa. Devemos, neste momento, refletir também sobre a bênção que é orar por outra pessoa. A intercessão ajuda-nos a confiar conjuntamente no Senhor. Quem ora com mais intensidade e constância terá mais vitória sobre as preocupações comuns. Em terceiro lugar, a oração atrai o poder de Deus. Daniel, por causa de sua vida de oração, está agora na cova dos leões. Ele está em perigo de morte e não pode fazer nada. Todo o seu esforço agora é em vão. Em algum tempo, Deus parece não ouvir a nossa oração. Ou então achamos que Ele está demorando demais para agir. Em nossa limitação, não entendemos o modo de Deus agir. No entanto, a história tem demonstrado que quando Deus, na sua soberania, quer agir, nada lhe é impossível. Ele enviou os seus anjos a fechar a boca dos leões. O que para o rei era uma possibilidade, para Daniel era uma realidade. Vejo tanto simbolismo entre esses leões citados por Daniel e o nosso adversário que ruge como leão procurando alguém para tragar. Deus ainda fecha a boca dos leões. Jesus é o mais valente. Os anjos ainda estão em ação. O nosso pecado é que impede que Deus opere mais milagres em nossas vidas. A oração é uma porta aberta para a ação de Deus. Deus governa o mundo por meio das orações dos santos. Eu quero concluir dizendo, ainda que com dificuldades, com lutas, com fraqueza aprendamos a orar, que a oração seja para nós um hábito diário, que experimentemos o poder de Deus através deste canal que é a oração. Que nos identifiquemos com o Senhor Jesus, que preferia a oração às multidões, que dava o melhor do seu tempo para estar com Deus. Desliguemos o rádio, a TV, o computador, o celular, entremos no lugar secreto e mantenhamos uma comunhão com Deus. Existem maravilhosas e surpreendentes recompensas para aqueles que oram. E por falar em oração, vamos orar? Deus querido, Pai de amor e de misericórdia, louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome por este espaço que o Senhor tem nos concedido aqui, neste canal de televisão ou pela internet. E agora, ó Pai, eu quero orar juntamente com este homem, com esta mulher, com este jovem, com esta criança que decidiu buscar ao Senhor em oração. Deus, eu te peço uma bênção toda especial para este lar, para esta família que ora comigo agora, pedindo a tua bênção, pedindo a resposta que tanto precisam. E nós vimos aqui um homem que orava constantemente, portanto era grandemente abençoado.
E nós queremos agora, ó Pai, pedir uma bênção ao Senhor em favor dos lares, em favor das vidas, e quero repreender no Teu nome toda a ação demoníaca que quer acabar, que quer destruir este lar, esta família. Quero te pedir também, Senhor, que o Senhor venha curar as enfermidades, que o Senhor venha resolver os problemas, porque nós confiamos em Ti e nós oramos no nome de Jesus e acreditamos na resposta da nossa oração. Assim nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. AD Studio, qualidade e excelência em gravação de CD no estado de Goiás. Equipamentos de última geração, plataforma Mac, Pro Tools HD e toda a linha de equipamentos de última geração em gravação de CD. E ainda contamos com os melhores músicos para todo estilo de gravação. Grave o CD dos seus sonhos no melhor estúdio de Goiás. AD Studio, melhor para quem canta, excelente para quem ouve. facebook.com/AD Studio RV. Curta e confira. Lamentavelmente, nós temos que parar por aqui. Pela graça de Deus e por causa da sua audiência, mais uma edição do programa Caminho da Vida foi ao ar. Muito obrigado, meu amigo, meu irmão. Que você tenha aprendido algo hoje e que sua semana seja produtiva, seja feliz o tanto quanto puder. Esperamos por você na semana que vem com uma programação mais que especial. Um beijo no seu coração e até lá. Um abraço, que a bênção de Deus esteja sobre a sua família, em nome de Jesus.